Vamos lá. Vamos supor, tem esse lote de venda aqui. Tá, Minha venda, a última venda dentro desse lote é essa aqui, certo. porque ela rompeu. Aí o preço, tá subindo e tal. Aí você fala, essa aqui vai ser? Não, porque você tá trabalhando. Essa é a sua primeira venda dentro do lote de compra, que é esse Uhum. lote aqui, certo? Aí aqui é a sua primeira, né? Dentro do lote de venda, ela rompe esses registros aqui e ela te dá um registro de baixa. Mas sua última baixa, vamos supor, onde o preço estava aqui dentro, é essa aqui, certo? Aí o preço subiu, aí você vê que ele ficou aqui no último posicionamento e reverteu, certo? Mas ela é sua última baixa. Sim, sim. Igual aqui, ó. É, agora, nesse momento, essa aqui foi minha última alta, certo? Aí tu fala, mas teve essa compra aqui e tal, né? Porque ela não saiu daqui de dentro, então não tive nova alta ainda. Aham. Em compra foi minha última alta, porém ela continua aqui. É meu último registro, é dentro da venda. Então é esse aqui. Eu não tenho nova alta, certo? Aí a compra se recusou de momento a dar continuação, até porque está fechado aqui atrás, né? Ela fica dentro do vendedor aqui ainda sem nova alta. Então aqui Uhum. pode sim descer uma venda. A chance maior de descer uma venda, acho que ela está aqui embaixo também, ó, que é a última alta. Então, ó, Sim. reverteu, fechou. Se ele não fecha, ele poderia dar continuação, ia tentar se conectar aqui, ó, certo? Porque ele entrar nesse lote. Esse lote eu tenho essas demandas para ser trabalhada. Só que ele precisa o quê? Se conectar aqui para ir lá, né? Então ele ia tentar fazer isso, que era descer aqui, ó. Só que ele fechou. Então, fica arriscado empurrar esse preço para vir aqui, né? Aqui tá fechado, lá tá fechado, então é, aqui reverte mesmo, porque tá em cima de uma nova alta, fechado. Sim, sim. Aí, ó. Posicionamento forte, né? Nova alta. Isso, são posicionamentos de força. Posicionamentos. Ele jogou bem em cima do arremate, do pavio. Sem nova alta ainda, né? Uhum. Sem nova alta, que é uma prévia de alta. Só que é nos vendedores. Fica arriscado fazer uma venda, por quê? Porque agora ele ultrapassou aqui, que vai me dar uma indecisão, tá mais para subir. Só que ainda eu não tenho nova alta, né? Mas como a venda tá fechada aqui, essa compra já deve estar mais em cima, na verdade, né? Essa compra ela deve estar passando essa região aqui por causa desse gap, né? Por causa desse Se gap aqui. conectando ali fica melhor, né? Quando você conectar Isso, exatamente. lá na Deixa eu pegar. projeção, Se ela se conectar aqui, ó, fica ela não chegou a se melhor. conectar, ela não conectou, não. Mas se ela se conectar aqui, eu tenho uma confirmação maior que esse preço vai continuar. Não se conectou, não. Por quê? Eu tenho uma alta aqui, e aí desce o vendedor, né, para vir tentar trabalhar as demandas, que são essas que estão aqui, só que ele fecha aqui, tudo fechado, e aí reverte o comprador e já sai de dentro dessa região. Não tem nova alta ainda, eu Uhum. não tenho nova alta, só que pela análise aqui, como o vendedor tá fechado aqui, aí ele reverte, né? Se ele tivesse se conectado aqui, eu tinha uma confluência maior, né? Se ele se conecta aqui, ó. Aí, Uhum. igual eu falei, tem esse gap aqui que pode estar atrapalhando. Aí, tipo assim, eu juntei junto com o gap aqui, né? Acreditando que ele tá mais acima daquela região. E tem esse gap aqui também, ó, que traz esse comprador para baixo. Eu marco sempre antes, eu prefiro sempre marcar antes do gap, que no caso daria aqui, né? Tá. Aí, o preço, ele seria arriscado fazer uma venda por não ter nova, né? Não tenho nova alta, eu vou fazer uma venda. Aí é aquela questão do cenário que eu te falei, que, como eu disse, aqui dentro é indecisão. Mas como eu te falei lá no início, que quando você aprende o operacional, o que vai importar mais é o cenário. Uhum. Então, eu sei que só esse cenário aqui é uma indecisão. Só que vamos supor que eu tenho várias confluências para compra, não vai me impedir de pegar só porque eu tenho uma indecisão aqui nesse cenário, entendeu? Aqui é uma indecisão, não vai deixar de ser uma indecisão, só que, entendeu? Você tem bastante confluência, tem um preço fechado aqui, é uma nova alta, fez o preço reverter, já rompeu as ofertas, eu tenho demandas para ser trabalhada aqui, entendeu? Então, você tem bastante confluência para dar continuação com o preço, mesmo tendo indecisão nesse cenário aqui.
certo? E Nesse caso sua... aqui. Oi, pode falar, mãe. Ah, pode falar? Nesse caso do início aqui do lote de venda, no caso ele tá fechado, certo? Lá no início. Esse? Não, no Ou início. Não, esse? no início do macro. É, pronto. Esse. É isso. O lote de venda tá fechado, certo? Aí, se ele romper, fica mais fácil ou ele não rompendo, ele continua estando fechado? Ó, esse lote aqui, ele já foi eliminado, certo? Esse de venda. Tá, porque tá Ele já fechado, foi, né? ele já foi eliminado, porque já houve um rompimento. Então já cobriu o que tinha aqui, né? Já rompeu, já elevou o nível do mercado, que é essa região aqui, certo? Você vai usar ele mais como uma confluência, certo? Você vai usar ele mais como uma confluência. Por quê? Quando o preço retornar aqui para dentro. Retornou aqui para dentro, você tem o que para trabalhar? Eu tenho essas demandas aqui para ele buscar. Você vê que quando ele retorna aqui para dentro, o que que ele faz, né? Ele joga o preço para lá, ó. Aí desce a venda, tá fechada também, né? Você vai pegar mais como confluência, aí o preço vai lá buscar aquelas demandas lá. Então, é mais como confluência você vai pegar, mas já eliminou o lote aqui, ó, certo? Além de entrar aqui dessas demandas, eu tenho essas aqui, né? Após ele voltar aqui para dentro desse lote de, ó, ele trabalhou e voltou para dentro. Qual é a minha visão logo quando volta para o lote? É claro que eu tenho minha nova posição, que ela vai ter o quê? Força para jogar esse mercado para baixo, certo? Ela vai ter força para isso, mas voltando aqui para dentro, eu sei que a compra tem interesse de vir aqui. Por quê? Voltou para esse lote aqui, ó, onde eu fiz a marcação. Tá vendo esse quadrado aqui que eu fiz? É Sim. aonde o lote está em aberto, porque o lote faz, o preço ele faz dois trabalhos, né? Ele vai vir para trabalhar as demandas de compra e se ele se recusar, ele volta para trabalhar as demandas de venda. Ou ele rompe e dá continuação, ou simplesmente ele também se limita aqui e vai buscar as demandas que está aqui, se tiver demandas naquele momento. Porque se provavelmente não tiver, ele vai descer, vai romper, vai criar um novo registro e vai fazer uma projeção. Igual está acontecendo aqui nesse momento, ó, o comprador ele foi lá, só que quem arrematou, o vendedor, já mostra que o vendedor não vai permitir ele chegar naquele momento. Aí você observa, travou em alguma coisa? Não travou em nada, certo? Você vai analisar a questão da, né? Pegar uma continuação, se não travar, tem que analisar aquela questão também que é o seguinte: se bater aqui, pode ter o risco de voltar, como ter um curto espaço aqui, só que eu já tenho uma informação que o comprador não vai trabalhar. O vendedor não deixou, arrematou, domínio de venda, certo? Aí a chance maior é dar continuação e não uma reversão. Até quando o preço vem lá de cima, acabou de se recusar, fica arriscado você pensar em uma compra nesse momento. Entendeu? Você vai esperar o preço se conectar com o lote, você vai esperar o preço ele dar, tipo, a compra não conectar com para você pegar uma continuação, porque acabou de se recusar, certo? O preço acabou de se recusar aqui em cima, onde ele tende a vir? Ele tende a vir aqui, ou aqui, né, nessa região, é, ó, onde ele está vindo aí agora, ó, acabou de se recusar nessa região. Ele vai tentar vir aqui. Se ele não se conectar, ele pode voltar, certo? Você vai analisar. As demandas estão em aberto ainda, não foram trabalhadas. Simplesmente o vendedor arrematou o preço. Aí é o seguinte, se você observar aqui, ó, ainda tinha esse risco aqui, ó, de reverter, né? Por estar em cima desse pavio. Só que o gap vai e faz o quê? Joga para dentro. Que na verdade o gap só consertou um erro dele mesmo, né? Porque ele tinha jogado esse preço aqui para cima, tá vendo? Puxou para cima e Sim. aí te dá uma ilusão de que esse preço está aqui em cima. Aham. Aí a pessoa às vezes não percebe, faz uma compra, pô, na abertura ou algo do tipo, e ele vem com certo erro dele, que na verdade essa vela era para estar aqui, ó, aonde esse gap jogou. E aí o preço da continuação. Aí você fala, mas não conectou e tal, tá ali, né? Por quê? Quando Então tu o fala preço, que o né? lote está aberto nessa região aí, tu fala é o de venda? É o de compra. O de compra está aberto. Está aberto porque não trabalhou as demandas ainda, né? Não trabalhou as demandas ainda. Então, simplesmente quando ele tentou trabalhar essas demandas, o vendedor arrematou e não permitiu. Então, você vai observar a partir daí o quê? O vendedor não permitiu, ele vai vir buscar as demandas mais próximas.
Aqui eu não tenho demandas nessa região, certo? Mas não é simplesmente aqui que eu vou comprar. Ah, vai lá, eu vou comprar? Não. Espera o preço. Se o preço chegar aqui e fechar, igual esse aqui chegou e fechou aqui, aí você tem uma compra. Mas ele pode vir aqui, por quê? É o que eu falo. Você pode não ter demanda aqui, mas você tem aqui, você tem um nível. Aqui é um nível vendedor, essa região. Ó, daqui para cá, ó, você tem um nível vendedor, ó. E o preço está aí dentro, certo? Ele está nesse macro de compra e está aqui dentro de venda. Aqui eu não tenho, mas aqui eu tenho. Entendeu? Então, não é simplesmente vir aqui que eu vou comprar. Não. Então, você tem que esperar uma informação. Se ele para aqui, eu tenho informação para comprar. Mas se ele não parar, eu espero. Rompeu. Vou lá, eu venho buscar. Né? Venho buscar essas demandas aqui nessa região. Ó, O não preço chegou fecha aqui quando paga também. todas as demandas, é isso? É, quando ele rompe o lote, ele fechou aquela, ele trabalhou aquela região. E aí ele começa a te dar novos registros, que é aquela questão dos níveis que nós falamos lá, né? Sim. Ele te dá novos registros de demandas naquele momento, né? Criando liquidez ali, porque se o preço se recusar, ele volta naquela região, onde ele deu continuação com o movimento, entendeu? Onde ele deu continuação. Ele tende a fazer isso. Se ele já rompeu, ele eliminou aquele lote, ele trabalhou aquela região, certo? Ah, mas é como eu falei, o preço ele faz dois trabalhos. Lembrando, eu estou dentro desse lote de venda aqui. Aí vamos supor, a venda eliminou, trabalhou o quê? Essa região aqui, né? Que no caso estava fechado, ele elevou o nível do mercado, beleza. Só que é o seguinte, não quer dizer que ele eliminou esse lote, que ele não volta aqui. Por quê? O preço faz dois trabalhos. Eu tenho demandas em aberto aqui de compra ainda nessa região, certo? Eu tenho essas demandas e o preço ele pode voltar aqui e trabalhar elas. Ele trabalhou a de venda, mas ele pode voltar aqui e trabalhar a de compra lá. Então ele faz dois trabalhos, E mas mesmo ele ele já rompendo eliminou e essa deixando as região. demandas abertas, Aí as novas demandas, além desse nível, são essas aqui, certo? Aí, quando ele se recusar aqui, igual ele fez, ele vai vir aqui, entendeu? Então, mas não é simplesmente. Aqui ele pegou direto, diretão, top, lindo. Só que vai ter momentos que não. Vai ter momentos que vai parar nova posição, a compra responde. Vai ter momentos que ele vai vir assim, ó. Vai ter momentos que ele vai até chegar na região dele. Ele vai encontrar defesas. Nesse momento, não. Simplesmente ele reverteu, nada travou ele aqui, ó. Ele foi embora. Até chegar no destino, até chegar na região ali, certo? Aí, ó, ele tende a vir aqui também, nessa região, mas ele não veio, né? Ele não veio nessa região, porque ele não passou por aqui e tal. Aqui é um posicionamento de força, entendeu? Por isso ele trabalha sim. dessa maneira. É por isso que eu falo, a primeira coisa quando você entrar no gráfico, você analisa as demandas. Você analisa o lote que está sendo naquele momento trabalhado, que tem aberto, tanto em demandas de compra quanto em demandas de venda a ser trabalhado. Entendeu? Ó, a compra, ela. O que está em aberto? Esse lote está em aberto, entendeu? Esse lote aqui está em aberto? Não, já foi embora. Esse lote está em aberto, tanto esse quanto esse. Está em aberto para ser trabalhado, certo? Só que a compra não conseguiu se conectar. Ele vai reverter e vai vir aonde? Ele vai vir aqui, vai tentar vir aqui, certo? Aí, quando você tem um rompimento de uma nova baixa, ou uma nova alta, te demonstra a força do movimento. Entendeu? Ó, a compra se recusa e o vendedor retorna, não só trabalha, não tá só pagando aqui, como tá rompendo, que me mostra o quê? Força de venda, entendeu? É, força vendedora. Ele pode, ó, pegar uma continuação, só que ele já foi embora. Mas, deixa eu ver, não vai voltar. Então, tá vendo? Me mostrou força de venda. Então, você vê que fica mais fácil você operar analisando somente é claro que você vê que eu juntei as confluências aqui e tal, novas posições, tal, tal, mas quando você entende a direção que o preço ele quer tomar, você não fica presa a nova baixa, nova alta ou nova posição. Você simplesmente vai usar como confluência, né? A Então é única muito demanda em importante aberto que está ali na de compra é a última, né? essa aqui, né? Essa É, aqui nesse momento, isso. dentro dessa área onde estava sendo trabalhada, qual área? Essa área. Daqui aqui, ó. Tava sendo, o preço não tá aqui dentro? Ó, Sim. está aqui dentro, pois é.
Então, ó, só analisa o lote macro, onde o preço está sendo trabalhado, e aí depois você vai pegando suas referências. Ó, ele tenta, tem um ó, lote aqui, aí ele tenta lá, não se conecta aqui, por quê? É o lote que está em aberto. Não se conectou, voltou. Aí ele trabalha. Não se conectou novamente, voltou. Até aquela entrada que eu peguei, que eu falei bem assim, ó, tá com gap, né? Talvez ele se conectou. Vou pegar a continuação. Foi. Pan. Aí aquela questão. Eu sei que ele tem que vir aqui. Eu sei que ele tem que trabalhar essas demandas. Eu posso pegar uma continuação, porque não travou? Posso. Mas eu posso dar esse azar aqui, que é o comprador ir lá e a venda não permitir e jogar o preço para baixo. Nesses Novamente. casos, assim, eu gosto quando ela volta para se conectar. Isso, entendeu? É o Não que eu pegar falo. direto, eu não gosto, não. Até, isso, até você pegar o filler, o tempo gráfico, que Aham. eu falo, né? Aquela questão de você tá tanto tempo operando ali que você conhece o gráfico, muitas coisas você consegue ver ali. Então, tipo assim, até você pegar esse tempo gráfico, você espera o mercado atacar Sim. e você defende, né? É mais Uhum. fácil você esperar a venda responder e te informar se ela vai continuar ou não, do que você tentar adivinhar se a compra vai romper ou não. Isso. Então, igual aqui, eu falei, ó, posso pegar uma venda aqui? Eu posso, porque o comprador acabou de se recusar dentro desse preço, e além de, qual é o destino dele? Aqui, em primeiro lugar é aqui. Só que além dele ó, vir aqui pagar essas demandas, ele rompeu, e aí eu, pô, muita força de venda, e é um comando, entendeu? Então, tipo assim, qual era o meu azar aqui? Era ele vir aqui e reverter. Só que é o seguinte, ele acabou de vir daqui, ele acabou de se recusar aqui, e rompeu o lote. Então, tipo assim, me dá muita confiança em vender. Eu posso, nada aqui dentro é 100%, né? Pode acontecer dele bater aqui e voltar, entendeu? Mas pela força de venda, era mais continuação do movimento, entendeu? Então, quem está começando, espera o mercado atacar, você vai saber o que ele quer fazer ali após o ataque, né? E aí você só vai com a defesa, que é bem mais fácil operar dessa maneira do que você Aquela, aquela aplicar. vela, aquela vela Aham. que rompeu ali, a última venda, ela também poderia defender, né? Certo? Ó, essa aqui Isso. pode sim, pode defender essa Os região. posicionamentos que defende são a vela que rompe a projeção e a nova posição, é isso? Isso, exatamente. Novas posições, certo? São posicionamentos que faz o preço ele reverter. Uhum. Aquela questão lá da última alta, da Ah, última sim. baixa, Última alta, são última baixa. posicionamentos de força também, que fazem o preço reverter naquela região. Certo? Basicamente, novas posições que fazem o preço, né, retornar em outras regiões para trabalhar ali, defender a região, entendeu? Tipo uma segunda vela do movimento, última vela, tal. Por isso ele, como eu te expliquei lá anteriormente, ele trabalha entre esses dois posicionamentos, né? Basicamente, assim, falando dentro do lote, ele trabalha nesses dois posicionamentos. São posicionamentos importantes aí, né? Então aqui o preço, ó, aqui eu tenho uma nova posição que rompeu, deu continuação. Se ele se recusar, ele pode vir aqui, né? Se ele se recusar a trabalhar, a entrar aqui dentro para vir buscar essa demanda, ele vai vir aqui, ó, nessa região. Preço revertendo, preço trabalho é esse lote de venda, né? Ele vai, isso, porque aqui eu tenho demandas em aberta. Esse lote aqui já foi pago, já foi trabalhado. Essa Tá. região. Aí eu tenho um novo nível, eu tenho um novo lote, eu tenho novas demandas a ser trabalhado. Então, se o comprador recusa a trabalhar aqui, provavelmente ele vem aqui, entendeu? Provavelmente ele vai vir aqui, nessa região. Deixa eu fazer uma marcação aqui. Deixa eu ver se ele chegou a passar. Eu marquei antes do gap, né? Se eu marcar no gap aqui, ele conectou. Ah, tem esse gap aqui também, ó. Que pode estar jogando o preço para dentro. Mas ele travando aqui, ele reverte. Ele Aham. travando aqui, ele reverte e vem aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho continuação. Se eu tivesse um preço fechado, se eu tivesse um final de taxa única, algo do tipo, se eu não tivesse uma continuação, aí sim, aí eu pensava duas vezes antes de vender, certo? Só que, ó, eu puxei antes do gap aqui, né? Antes do gap ele tá abaixo da oferta, ele viria aqui nessa região e se eu colocar aqui, ele ainda também está travado. Se eu colocar aqui no gap. A única coisa que pode atrapalhar aqui a análise é esse gap aqui que está o quê? Puxando o comprador para baixo,
para me dar essa ilusão, né? Essa visão aqui, ó, como se o comprador não tivesse se conectado, mas na real ele já se conectou, Aham. entendeu? O gap serve para isso. Eu sempre falo que é questão de posicionamento, né? Tira do posicionamento para fazer você enxergar algo que ali não existe, entendeu? Que ali não existe. Ele travou bem na oferta, tanto aqui quanto aqui, ó. Se eu puxar para cá também, ele tá abaixo e eu tô com a minha nova posição bem próxima aqui, não rompeu ela, então o preço provavelmente ele poderia reverter aqui, porque após o rompimento eu tive uma continuação. Nesse Mas, caso aí, não seria válido pegar uma reversão ali na nova posição de venda, porque a compra já passou, né? ó, isso aqui não, exatamente. Ó, ela já praticamente, essa retração aqui não veio da nova posição. É aquela questão, retração em nova posição gera reversão, né? Sim, Só sim. um momentinho aqui que eu vou abrir a porta ali, beleza? Tá. Pronto. Nesse É, caso aí foi uma ação compradora, né? E se conectou com esse lote também de compra. exato, exatamente. Quando ele volta aqui para dentro, é aquela questão que eu falei. O que que pode fazer esse preço reverter totalmente? Totalmente, vamos dizer assim, a ponto de vir buscar essas demandas aqui, é a nova posição, entendeu? São Certo. novas posições. Uhum. Então, ele já conectou, já está aqui dentro, já ultrapassou praticamente sua nova posição. Ah, mas está Sim, dentro. sim. Mas aqui, ó, aquela questão lá da divisão de preço, divisão de taxa, serve para isso aí. Então, você já tem entendimento do comprador aqui. Já fica naquela, entendeu? Não, já entrou aqui, já praticamente rompeu minha nova posição. O que que ele quer? Isso aqui, ó. Aham. Só que ele está aqui ainda. Se ele permanecer aqui embaixo ainda, pode reverter? Pode, tem a chance de reverter ainda. Que eu tenho essa nova posição aqui ainda, ó, que ela vai defender. O que que ela vai fazer? Essa nova posição, ela vai tentar, ela vai jogar o mercado para baixo. Se o comprador vir aqui, ó, vamos supor que ele vem aqui e retrai. O que que ela vai fazer? Ela vai jogar o mercado para baixo nessa região e tentar fazer se conectar com esse lote. Para quê? Para ele vir aqui. Aí, se ela não conseguir fazer isso, provavelmente esse preço retorna aqui e tenta romper ela novamente. Entendeu? Porque aqui é um novo preço. Se fosse um preço só, provavelmente ela ia jogar esse preço aqui, ó, nessa região, né? Mas como eu tenho uma dívida aqui, eu tenho um macro lote de venda, só que ele se divide aqui, Sim. entendeu? Ele se E isso divide. faz toda a diferença quando é um preço só e quando o preço se divide, né? Toda a diferença, Após entendeu? o rompimento e tal. Exatamente. Tem momentos que é muito bonito, igual aqui. Aqui tá bem visível, bem claro, que tem dois lotes aqui, né? Tem momentos que às vezes tá um pouco igual aqui, ó. Aqui tem um, aqui tem dois, aqui tem três, então dá um pouquinho mais de dificuldade de fazer uma leitura, né? Uhum. Nessas regiões. Aqui tá mais fácil. Aqui eu tenho um macro, mas eu tenho dois lotes, né? Nessa região. Que o comprador, ó, ele se recusou aqui trabalhar as demandas, fazer uma marcação. Na verdade, ele rompeu aqui, né? Quis dar uma indecisão. Ao preço se conectando com esse lote ali de compra maior, influencia? Essa compra conectando aqui, É, atrás. sim, aí eu vou observar aqui, ó, minha nova posição, que pode jogar esse mercado para cá, ó. O de Na baixo. verdade, ela vai querer jogar esse preço para baixo. Só que para isso, tem que se conectar aqui. No de baixo. Nesse menorzinho, não, no de baixo. Você fala como? No início aqui, ó, da compra, lá embaixo. O preço voltou, se conectou. Influencia? Aqui, Não, lá de trás. esse aqui? É, influencia? Não, o seu foco aqui agora é aqui, ó, nesse momento. Tá, Se você quiser pegar como uma confluência, você pode pegar, né? Que é uma beleza. área compradora, é uma região compradora. Mas seu foco aqui, primeiramente, aqui, ó, onde o preço está sendo trabalhado, onde tem demandas em abertos, certo? Que vai envolver mais a projeção do preço daquela região. No caso aí, a venda já rompeu, já se projetou, certo?
Isso, Agora é a exatamente. compra que está se projetando. Exato, exatamente. Ó, nova posição, retração e nova posição. Retração em nova posição, está dentro da nova posição, ela vai querer responder aqui, certo? Ela vai querer responder aqui. Esse preço pode retornar nessa região aqui, aqui eu tenho compra. Aqui me demonstra força de compra, ele já entrou aqui dentro, mas está dentro da nova posição ainda. Ela pode defender essa região aqui, essa nova posição. Sim, sim. Agora, se o pavio passasse, o de venda seria uma Seria mais arriscado. ação compradora, né? Ação compradora, Aí quem fecha é o exatamente. vendedor. Entendi. Aí quem fecha, exatamente, quem fecha aqui é o vendedor. Aham. Ele pode vir aqui, eu tenho um comprador, que é um comando, ele pode bater aqui, pode estar próximo, a compra pode tentar responder aí, se ele bater aqui nessa região, normal. Olha, ó. Eu sei que essa venda, ela quer jogar o preço para cá, só que é o seguinte, eu tenho uma compra aqui, que vai me dar uma indecisão de continuar empurrando esse preço aí para baixo, entendeu? Uhum. Vai me dar uma indecisão de continuar empurrando esse preço para baixo, nessa região aqui, por causa desse comprador, né? Esse comprador praticamente rompeu aqui, ó. Ele está aqui dentro, tá, mas praticamente já saiu da oferta, que é a região, né, que defende essa área aí. Então fica arriscado, porque quando reverte uma nova posição, o preço ele tende a se projetar, só que aqui, como eu disse, né, fica arriscado porque está muito próximo aqui, tanto desse pavio aqui, ó, desse lote onde ele vai querer se conectar, quanto desse aqui, tal. Tem muito cenário também do gráfico, que é indecisão, Uhum. né? Muito cenário dentro do gráfico, que é indecisão, que simplesmente você espera, deixa o preço trabalhar, pra você pegar uma entrada mais segura, mais aberta, assim, vamos dizer, Se ele né? entrar aí para dentro do lote, fica perfeito, né? Se ele voltasse aqui para dentro, exatamente, eu tinha uma confluência maior, né? Olha, ó, ele, quando ele reveste numa nova posição, ele tem que se projetar, ele vai tentar vir aqui, ó. Só que é o Sim. seguinte, como eu falei, eu tinha um comprador aqui, né? Tava muito próximo, então fica arriscado eu pegar uma continuação nesse momento. Uhum. Retraiu nova posição, reverteu, ele vai querer vir aqui, só que para isso ele precisa se conectar aqui, ó. Nesse caso aí, eu não tenho um nível vendedor, né? Porque não deu continuidade, certo? Isso, exatamente. Rompeu, mas não deu continuação. Então, ó, ele retrai a nova posição, ele tende a vir aqui, ó, nessa região. Uhum. Aí só que ele precisa se conectar aqui, né? E aqui é uma nova posição, não deixa de ser uma nova posição. Mas já passou também, então praticamente eu anulo essa marcação aqui. Se conectou aqui, certo? Com esse preço, mas se for por cá, esse cara pegar a continuação nesse momento, que antes desse aqui, né, vem esse aqui, então ele não ultrapassou aqui, ó. Aham. Então Entendi. fica arriscado. Eu sei que ele quer vir aqui nessa região nesse momento, por ter se conectado, mas, ó, Sim, sim. isso aqui me dá uma insegurança. Saiu a tela aí? Saiu. Voltou, né? Sem querer eu apertei. Voltou? Voltou. Certo. Agora ele deixando uma prévia, dá pra ir. Ele deixando uma prévia, entendeu? Ele deixando uma prévia, me dá uma segurança maior. É aquela questão, né? Vai ter cenário assim que você espera ali o preço e tal. É trabalhar. Esse aí acho que dá pra ir porque tá com gap. Você fala. A, a pequena aí, a que tá agora. Essa aqui? É, acho que ele já tá deixando uma prévia porque tá com gap. Ele tá querendo me dar uma segurança ainda. Eu sei que ele tá no lote de venda e tal. Pode correr o risco de querer assumir uma compra aqui. Eu sei que ele quer vir aqui, ó. Nessa região. Já rompeu a nova posição e tal. Seria mais seguro eu esperar o quê? Uma informação compradora. Nesse momento aqui, nesse cenário. Vai ter momento que eu posso pegar uma continuação mesmo, sem medo e tal, para ele vir aqui, entendeu? Nesse lote de venda aí, que no caso ele rompeu, ele já tá fechado? Já. Você fala, Beleza. na verdade, o de compra, né? Que ele pagou aqui, ó. Você pagou aqui, fechou esse aqui. Ah, o de venda, como. Só que ele volta, tá em aberto. Entendi. Eu pensei que ele tivesse rompido, tava fechado. Isso, exatamente. Igual eu falei lá atrás, faz dois trabalhos. Trabalho demanda de compra,
trabalha a demanda de venda, trabalha a demanda de compra, trabalha a demanda de venda. Quem movimenta o preço são as demandas, são os pavios. Entendeu? Por isso que é muito importante você focar no que tem, aonde tem liquidez, aonde, o que tem para trabalhar, e aí você vai observar as novas posições que está defendendo a área, está defendendo a região, entendeu? Você vê aqui, Uhum. ó, aqui, ele vai ter, já vir aqui, novas posições que faz isso aí, ó. Então, geralmente, quando retrai uma nova posição, quando reverte uma nova posição, você já pensa em ir a favor do movimento, entendeu? Então, você não fica preso simplesmente, eu vou entrar aqui e vou marcar uma nova posição. Quando parar aqui, eu vou comprar, eu vou vender. Não, você está vendo o preço, trabalhando ali, ele tem, já vim aqui, essa região. Aqui seria uma entrada mais segura do que essas aqui atrás, seria uma entrada mais segura, né? Por já ter rompido aqui, ó, essa região, rompido esse comprador aqui também, que é uma confluência também, né? Ele poderia, o máximo era bater nessa nova posição aqui e reverter, no máximo. Bater Mas na nova cabia, né? posição e reverter. Isso, que era o mais arriscado aí. Deixa eu ver se ele bate. Se aqui for uma venda mesmo, fica arriscado eu fazer uma venda aqui. Deixa eu ver se ele está aqui. Não, ele já rompeu. Ah, pá, pá, Nesse pá. caso, ele rompeu a oferta e ultrapassou a demanda, né? Ele rompeu a oferta, ele está dentro da demanda, só que exatamente aqui já, né? Já Basicamente ele mostrou passou aqui. interesse, né? E isso já mostrou interesse. Só que como se aqui for um vendedor mesmo, né? Pelo posicionamento dele aqui e tal, tá um pouco bagunçado, fica um pouco arriscado eu fazer uma venda, né? Se aqui for um vendedor mesmo, porque é como se fosse a última aqui, ó, dupla posição, essa compra tá rompendo aqui, domina essa região, Sim, sim. então essa retração aqui é compradora, é ação compradora, então me dá uma indecisão de continuar vendendo. Ainda é uma indecisão, pode subir, pode descer, porque ele pode descer, porque essa pressão de baixa na nova posição, e pode subir porque ele está aqui em cima. Se for uma venda mesmo, pode subir uma compra. A compra aqui, ó, que está rompendo aqui, não permite, essa ação aqui é compradora, ó, não permite o vendedor dar continuação. Esse lote de venda, ele só iria ser fechado depois que pagasse todas as demandas ou que rompesse tudo. Está em aberto, exatamente, está em aberto. Ele só vai ser fechado quando o vendedor passar aqui, ó, e cobrir as demandas. Agora esse comprador ele vai tentar se conectar aqui, ó, com esse lote para poder trabalhar essas demandas em aberto. Foi só isso que pegou um pouquinho agora. Você fala o quê? De, Ah, de fechar, de se estar aberto. Tô um pouco só confuso sobre isso. entendi. Se você tem um lote de venda e suas demandas estão onde para ser trabalhada? Está aqui. Se o Baixo. vendedor ainda não passou com o corpo, está em aberto. Mesmo a compra rompendo ele, Aqui a compra trabalhou a demanda de compra. isso. Só que o preço ele tende a voltar para trabalhar as demandas de venda, entendeu? É dois trabalhos. Mesmo a compra Trabalho rompendo. de mesmo rompendo. Entendi. Rompeu o quê? O lote de venda rompeu. Trabalhar a demanda de compra? Trabalhou. Só que ele não veio aqui. O preço ele faz dois trabalhos. Ele faz esse e esse e esse. Trabalhando demanda de compra, volta, trabalha a demanda de venda, trabalha compra, venda. Ele faz esses dois trabalhos aí. Então, quando o preço rompe o lote, certo? E ele retorna, é para trabalhar as demandas, não é isso? Exatamente. Retornou é porque ele quer vir aqui. Só Entendi. que aí você vai observar só a sua nova posição. É igual aqui, ó. Alguns falam, entra pro lote de compra, você pode pegar a continuação. Ou pega a continuação. Não, você vai observar Hum. primeiro sua nova posição, porque ela vai fazer o preço se projetar para Eu vir não aqui. pegava uma continuação aí nem a pau. Entendeu? Olha o tamanho Ó, desse big nessa player nova aí. posição, entendeu? Ó, Tá então, doido. venda, como eu falei, já me informou, ele quer vir aqui. Só que eu tinha aqui, que ele precisa primeiro se conectar, e eu tinha essa compra aqui que pode sim responder. Nesse momento Uhum. ela não respondeu, tal, continuou, se conectou, tem uma confirmação maior, só que aquela questão, ela ficou aqui, ó, que me deu indecisão. Uhum. Olha, ó, o comprador se conectou,
Já foi. Se conectou e ao mesmo tempo rompeu sua nova posição, né? Eu tenho aqui, ó, ele pode bater aqui e voltar? Pode, porque está muito próximo. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho venda, entendeu? Eu tenho venda. E aí é o seguinte, ele pode bater e reverter? Pode. Aqui, ó, seria uma venda, só que ele já rompeu uma nova posição. Aqui, ó, nova posição Sim, nessa sim. região, né? Agora a Como venda ele ficando aí em cima dá certo, né? Isso, exatamente. Ele já voltou aqui, a venda ficando aqui, ó, seria uma confirmação muito top para pegar uma compra. Aqui seria uma venda, né? Mas como ele rompeu uma nova posição aqui, é aquela projeção que você lembra que eu falei da nova posição, que o preço ele faz esse movimento aqui? Sim. Ou Nova posição aí é a vela que saiu da indecisão de venda, não é isso? é o comando que rompeu seu microlote, Ah, tá, também. Então, entendeu? entendi, entendi. É, e ela também é porque ela rompeu a dupla posição, não deixa Sim, de ser. sim. Eu só vi isso, a dupla posição. Isso, não deixa de ser. Devagarzinho vai dar certo, rapaz. Vai sim. Aí, ó. Tá vendo, ó? Fica Eita, arriscado. Tá resultou. vendo como é muito. Você tem muita informação muito próximo, o mercado chegou a reiniciar ali. Então, vai ter muitos momentos no gráfico que é simplesmente uma indecisão e você não é obrigado a entrar. Uhum, Entendeu? Espera o gráfico trabalhar de boa. E aí você faz sua entrada mais convicta. Não tenta adivinhar, né? Eu sei que eu sim. posso comprar, eu sei que eu posso vender, mas eu não vou adivinhar. Tipo, eu posso fazer uma venda aqui, mas eu posso fazer também uma compra, né? Porque já rompeu a nova posição, já entrou aqui, ele quer vir aqui, entendeu? Então, simplesmente espera uma entrada mais, aquela que você fala, aqui tem que descer, aqui tem que subir mesmo, entendeu? Sim, sim. É, isso é muito louco, viu, velho? Mas depois você pega o jeito, você fica fera. É verdade. Depois você pega o jeito, você vai entendendo. Vou dominar isso aí, vai tá aí, velho. Domina assim. Aos poucos você vai pegando. Já vim aqui, ó, nessa região. Tem muita. A primeira coisa que eu sempre falo, analisa primeiro a demanda a ser Sim. trabalhada, o lote que está sendo trabalhado naquele momento. Se você não quiser, quando eu. Primeiro você vai aos poucos. Eu gosto de analisar esse lote, tal, que é o macro, que eu tenho um controle maior. Mas tem gente que acha difícil, não gosto de estar analisando muito atrás. Então você pode pegar isso aqui como referência. Uhum. Entendeu? Eu gosto de analisar isso aqui que eu estou mais por dentro, tal, de uma coisa maior ali, que está acontecendo, os posicionamentos mais referência. Mas você pode pegar isso aqui próximo. Você sabe que aqui você tem que trabalhar a demanda de compra e aqui é a de venda. Aí você vai pegar suas novas posições, suas regiões ali e tal, faz as marcações e analisa o que tem que ser para trabalhado, entenda as novas posições, limitação, tal, Sim, pega sim. as projetos, posicionamento de projeção, e aí você consegue ter um controle muito bom do preço. Cara, isso é tão hilário que, tipo, você esquece de resistência, de suporte, de... Esquece, nem passa pela cabeça Nem mais. passa, cara. Como é que pode? Eu basicamente nem lembro disso. Nem passa mais pela cabeça, Nem exatamente. passa.